Estamos de volta com o programa Espaço Parlamentar. Hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre o vereador Luiz Flávio Flavinho do PT. Flavinho, conta pra gente, como é que foi o interesse, que surgiu esse interesse pela política? Olha, surgiu exatamente no 22 de abril, né? Quando eu morava lá, nós morávamos numa condição que não era a das mais adequadas, não tinha fornecimento regular de água, não tinha uma quadra de esportes, não tinha iluminação pública, uma situação bastante difícil do ponto de vista da infraestrutura do bairro. Foi então que eu iniciei um movimento lá no bairro com outras lideranças para que a gente pudesse levar para o nosso bairro infraestrutura. E nessa ocasião, quero aqui contar uma história, eu conheci o ex-prefeito Marco Aurélio. O Marco Aurélio era vereador aqui da casa. Em 96, ele era vereador. E foi por isso que eu ingressei no PT. Foi a convite do ex-prefeito, ex-deputado e ex-vereador Marco Aurélio. E eu vim ajudando o grupo do Marco Aurélio há um bom tempo, né? Ajudando a nossa cidade nas questões sociais. Foi a partir daí, da dificuldade que a gente encontrava no 22 de abril. Eu achava que eu tinha que movimentar para fazer alguma coisa para o bairro, né? Olha para você ver que interessante como é a vida. Eu tive a oportunidade de, além de ser advogado da Prolar, me tornei presidente no ano de 2015. E foi então que eu reformulei a legislação da Prolar, porque a Prolar só construía imóveis. E tinha um fundo parado na Prolar de mais de 4 milhões de reais. Como Minha Casa Minha Vida construía os apartamentos e as casas, esse dinheiro foi ficando acumulado. O que eu fiz? Mudamos a lei da Prolar, na época era o prefeito Hamilton, sugeri isso para ele. Essa lei veio aqui para a Câmara, para quê? Para inserir a regularização fundiária na finalidade da Prolar. Para então eu pegar esse recurso que estava há muito tempo parado e aplicar. E um dos bairros que eu consegui aplicar parte desse recurso foi o 22 de abril. Então hoje o 22 de abril ele recebeu a primeira fase de regularização urbanística. E isso para mim é muito gratificante, porque eu mal imaginava quando morava lá que Deus, que a vida me dá essas oportunidades para que eu pudesse retribuir tudo que eu tive lá no 22 de abril, né? Então foi uma... Eu conto essa história com bastante emoção, porque a vida dá muita volta, né? Sim, e a gente não esperava. É uma coisa que talvez o senhor nem imaginasse que fosse acontecer, que você fosse o meio ali que fosse conseguir todo esse recurso ali pro bairro, né? Essa experiência na Fundação Prolar foi importante para assumir depois o cargo de vereador? Ah, sim, a Fundação Prolar é um aprendizado constante, porque a gente lida com as pessoas que não têm o direito mais fundamental da nossa Constituição, um dos direitos mais fundamentais, que é o quê? O direito à moradia, né? Então, quando você vivencia a realidade, conhece as pessoas que estão lá no bairro, muitas vezes em área de risco, crianças, idosos sofrendo em razão da moradia, isso nos dá uma carga, enquanto ser humano, de valores, para que a gente possa, quando assumir aqui na Câmara Municipal, carregar isso, né? Eu digo sempre para os meus assessores, toda vez que a gente sobe aqui as escadarias para iniciar as nossas atividades, nós temos que lembrar dessas pessoas, né? Porque, na verdade, as instituições políticas, elas precisam se ater à Constituição da República. E o objetivo da nossa Constituição da República é diminuir a desigualdade social no nosso país. Então, essa passagem minha pela Fundação Prolar foi importantíssima para que eu pudesse conhecer essa realidade de perto. E aí, aqui na Câmara, a gente poder, sempre ao legislar, olhar por esse interesse, né, de fazer com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Eu falo assim, Ícaro, que a gente, quando vai para esses bairros, duas coisas que nos chocam muito, né? É ver crianças sem ter o amparo necessário, mas também o idoso. Pessoa que tanto trabalhou na vida, como eu havia mencionado, muitas vezes sem registro, em trabalhos precários, chegar ao fim da vida e não ter esse direito de moradia, é para a gente muito impactante. E além desse trabalho também na Fundação Prolar, o trabalho como advogado no SAI também foi importante? Você acredita que isso foi um momento essencial?
Isso, Ico, foi um momento importante para mim, porque era quase o início da minha carreira como advogado, pude aprender muito no SAI, mas é uma experiência muito diferente, porque era uma questão mais burocrática. Me serviu para me formar do ponto de vista estritamente técnico profissional, né? E a Prolar já me deu a oportunidade de me formar melhor técnico, mas também melhor ser humano. E nessa época, o senhor já tinha sido candidato a vereador. Qual que foi a primeira eleição que o senhor concorreu? Foi em 2008, eu fui candidato, tive na época 763 votos. Em 2012 eu fui convidado novamente para ser, tive 1.565 votos e essa última eu tive 1.495 votos. Foram 3 eleições até chegar à Câmara. E como é que foi essa primeira campanha como vereador em 2008? Foi uma experiência diferente do que imaginava? Como é que foi? Era um sonho que eu estava realizando, né, de ser candidato a vereador. Mas foi uma campanha que eu agradeço muito à minha atual esposa, à minha enteada, que eu a considero como filha, né, que éramos nós 3 fazendo campanha. Então nós disputamos com muita gente que tinha muito recurso e a nossa votação, né, foi uma votação expressiva. Na segunda também uma campanha muito de pessoas de base que nos ajudaram, né? E a terceira também, né? Nós tivemos o apoio de muitas pessoas que acreditavam, não no Luiz Flávio em si, não no Flavinho em si, mas num projeto que a gente queria trazer até a Câmara Municipal. Um projeto que a gente pudesse ter um legislativo que esteja próximo das pessoas, né? Um dos pilares do nosso mandato é a participação popular. No dia de ontem ainda a gente fez uma reunião no Rio Comprido, à noite, né, para que a gente pudesse colher sugestões dos moradores, para que a gente pudesse ouvir as reivindicações. Então é esse o projeto que chegou na Câmara Municipal, um projeto que tem pilares, né, e um desses pilares que eu sustento é a participação das pessoas. E foram 3 campanhas, né, 2008, 2012 e 2016. O que mudou nessa campanha depois, por exemplo, em 2008 teve a primeira campanha. O que mudou para a segunda campanha e o que mudou para a terceira campanha para que ganhou mais confiança para disputar o cargo de vereador, teve mais apoiadores? O que você ganhou de experiência? A campanha ela foi crescendo, né? E a primeira, como eu já havia dito, foram poucas pessoas, a segunda aumentou e a terceira foi um número de pessoas maior. Qual que é a grande mudança que nós tivemos no Brasil nos últimos anos e que favorece campanhas que estejam alicerçadas na base? Hoje é proibido as empresas doarem recursos para candidatos. Então nivelou os candidatos. Então não há mais aquele despejo de recursos em que desequilibrava o jogo democrático. Isso é ruim até para a democracia, né? Então a nossa campanha ela sempre foi feita assim, com pouco recurso. E eu acho que é assim que tem que ser. Basta a gente observar a Lava Jato, basta a gente observar outros escândalos de corrupção que envolvem políticos dos mais diversos partidos. São provenientes de financiamento empresarial de campanha. Eu acho que essa forma de a gente fazer campanha é a melhor. Porque isso impõe ao político estar próximo da base, ouvindo as pessoas. Porque o que acontecia? A pessoa era desconhecida, não tinha nenhum trabalho de base, mas determinado empresário a custeava. Então, nesses 3 meses que era o período eleitoral, agora caiu para 45, despejava-se muito dinheiro, fazia-se uma imagem e às vezes essa pessoa chegava. Hoje eu acho que essa mudança, para mim, foi importantíssima, porque ela seleciona os candidatos pelo seu trabalho de base. Eu acho que o Brasil deve continuar assim, excluir o financiamento empresarial de campanha. Veja aqui, não é que nós somos contra empresário, na verdade não. Na verdade, a política, ela precisa também se fazer parcerias com os empresários, mas não no sentido de arrecadar dinheiro, no sentido de a gente gerar emprego para as famílias, tanto desemprego que está por aí, incumbe ao poder público a política econômica. Por exemplo, aqui na nossa cidade, nos últimos anos, uma política econômica exitosa, conseguimos trazer a Cherry, conseguimos trazer o Atacadão, o Walmart, o Tenda, o setor de serviços de Jacareí aumentou
significativamente nos últimos anos. É assim que precisa ser feito, né? A política precisa se organizar para atrair investimento, precisa ser parceira dos empresários. Mas o que a gente viu no Brasil por muito e muito tempo era o quê? Um financiamento empresarial que desequilibrava a democracia, desequilibrava o jogo político. Sim, Eu espero que não volte, que continue assim. a gente podia perceber que tinha mesmo nessa questão dos partidos que tinham mais recursos, né, conseguiam ter uma visibilidade muito maior. Hoje em dia, além de não poder ter esse recurso dos empresários para a campanha, né, deu uma enxugada. Também teve a questão do tempo de TV que diminuiu, também essa questão da própria campanha, o período de campanha também diminuiu. E esse corpo a corpo é fundamental, né, para se ganhar uma eleição nessa. O corpo a corpo é fundamental, Icaro, e também a organização de base, né, porque muitas vezes as pessoas me falavam na campanha, Luiz Flávio, ganhar eleição não some, porque Sim. é aquela coisa de o vereador ganhar a eleição, o deputado, e não mais voltar nas bases. Agora obriga o político a estar em plena sintonia com a base que o elegeu. Eu acho que esse sistema é o melhor, né? Quanto menos dinheiro privado, empresarial ter nas campanhas, e para mim não precisa ter, é melhor. Sabe por quê? As pessoas muitas vezes, eu sou a favor do financiamento público de campanha. Sim. E quando você suscita esse debate no nosso país, as pessoas falam, nossa, mas ele acha que o Estado tem que dar o recurso para fazer campanha? Bancar, né? Eu pergunto para você, Icaro, esses recursos que a Odebrecht canalizou para todos os partidos que estão aí, vêm de onde? Do poder público. Na verdade, essas empresas estabeleceram um dreno no Estado, um dreno no poder público para poder financiar a política. Portanto, nós precisamos discutir de que forma a gente quer o financiamento político do Brasil, né? E eu não tenho dúvida que a gente precisa encontrar um modelo em que a gente dê condição igual aos candidatos para que possam disputar em pé de igualdade. Na política não pode haver desequilíbrio. Até mesmo para fortalecer a democracia, como você mesmo disse, né? Essa questão de cada um ter ali um certo valor em dinheiro, né, para gastar, você acaba equiparando os candidatos e acaba dando chances reais para todo mundo e para quem tem mais o trabalho de base, né? Perfeita essa conclusão, Icaro. Na verdade, a democracia só é pura quando há o equilíbrio entre os candidatos. Se um candidato recebe muito recurso a mais que o outro, evidentemente vai haver esse desequilíbrio. Portanto, esse é o caminho que a gente precisa encontrar. Que os candidatos disputem as eleições em pé de igualdade. Vereador, conta pra gente o que o telespectador pode esperar do Flavinho nesses 4 anos de mandato aqui na Câmara? Olha, pode esperar de minha parte bastante esforço, né? Eu penso que nós somos seres humanos, eu penso que nós somos sujeitos a erros, mas o meu esforço aqui é para acertar sempre. Empenho, dedicação. Eu penso que o vereador, ele recebe um bom salário, é um salário acima da média do povo brasileiro, e é o que me cabe, me preparar melhor, estudar os projetos, me qualificar melhor, para ser um bom vereador. É isso que eu tenho tentado fazer ao longo desses mais de 100 dias que eu já estou aqui na Câmara Municipal. Então espere de mim muito empenho, mas sobretudo compromisso, Icaro. Compromisso com a regularização fundiária dos bairros mais distantes do centro da cidade, compromisso com a causa do idoso. Eu propus um projeto que está tramitando aqui na casa, que cria a Frente Parlamentar de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, que nós estamos trabalhando esse tema. Quero trabalhar muito para que a nossa cidade continue a atrair mais empresas. Eu quero, aqui na Câmara, não ser uma oposição do quanto pior melhor, mas uma oposição que cobre soluções. Por exemplo, a educação, ela precisa continuar melhorando, a meta do IDEB precisa continuar sendo superada, nós precisamos continuar fornecendo uniforme escolar para as nossas crianças. Do ponto de vista da economia, precisamos atrair mais empresas, gerar mais empregos. Então, espere de mim muito esforço, muito empenho. E, vereador, o senhor acha que isso tudo também está atrelado ao fato dos próprios munícipes terem mais interesse pela política, deles também, de certa maneira, participarem mais do mandato do vereador?
Olha, eu acho que sim. E um dos nossos esteios aqui no mandato é a participação popular. Só que a gente tem, nesse momento no país, um desencantamento com a política. Eu tenho percebido isso nas ruas. As pessoas não estão acreditando muito na política. Mas para você eu quero dar um recado. Na verdade, não há sociedade no mundo que não dependa da política. Quanto mais a sociedade se aproximar da política e dos políticos, nós vamos conseguir fazer com que os municípios, com que o governo do estado, com que as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados melhore. Um dado curioso, eu ainda vi uma pesquisa essa semana, que numa cidade vizinha, 45% não sabia, não se lembrava de quem votou para vereador, né? Nós precisamos saber, porque não é só votar no vereador, é também acompanhar o seu mandato. Meu mandato, nós vamos fazer bastante plenárias, já fiz bastante reuniões em alguns bairros, mas vamos fazer plenárias centrais, porque sabe, Icaro, eu acho que o mínimo que eu devo fazer é prestar contas do meu trabalho aqui na Câmara, né? Eu não passarei os 4 anos aqui na Câmara sem ao menos ter feito que seja 1 ou 2 prestação de contas do nosso mandato ao ano, porque, na verdade, você que está me assistindo, é você que paga o meu salário. E você tem todo o direito de saber o que eu tenho feito aqui na Câmara Municipal. Tenho usado muito o Facebook, o WhatsApp, mas nada melhor do que a gente fazer um contato pessoal. Claro, sem dúvida. Né, para não tirar esse contato que deve permanecer com o vereador, porque eu fui eleito, mas eleito e sabedor do quê? Do que as pessoas esperam de mim. Então eu tenho feito reuniões nos bairros, tenho usado muito a internet, mas nosso mandato vai prestar contas do que tem feito pela cidade, porque é o mínimo que eu tenho que fazer em razão de eu ser o empregado do povo. Tá certo. Vereador, a gente tem mais algumas fotos aqui para exibir. Queria que o senhor comentasse. Essa foto aí, eu tô na Arena do Corinthians, né? Esse é o todo-poderoso Timão. Apaixonado por futebol também? Apaixonado por futebol, jogo futebol todo domingo de manhã, né? Disputo campeonato no Boa Vontade, no Ponte Preta. Eu gosto muito de futebol. Esse dia eu tava com o rosto feliz no início, mas voltei triste porque o Corinthians foi eliminado pelo Audax, 2-2 no Campeonato Paulista, né? Mas o Corinthians é assim, quanto mais perde, a gente mais gosta do time. Você sabia disso? É sempre assim, né? Sempre assim. O Corinthians teve o maior crescimento da torcida, foi no período em que ficou sem ser campeão. Naquela fila, né, que eles dizem lá, fila. Né, pro campeonato de 77. Isso, né? Foi o período que o Corinthians mais cresceu. Então o corintiano gosta de sofrer, né? Tá certo, a gente tem mais fotos aí, vamos acompanhar. Essa aí é uma foto para mim que me emociona muito também. Esse é um bairro que eu consegui regularizar. E essa pessoa recebeu a escritura pública, morava há mais de 30 anos no local, e ela fez um quadro da gente. Eu não mereço isso, não mereço, né? Porque eu, como servidor público, não fiz mais que a minha obrigação, mas é um carinho que o povo tem com a gente, né? Essa aí é foto da minha campanha, né? Que a gente fez agora, a última, dos apoiadores que acreditaram na nossa campanha. Essa aí é a Dona Maria, que também recebeu a escritura pública do bairro Jardim do Vale, uma parte que eu consegui regularizar quando fui presidente da Prolar. Também muito me emociona essa foto. Essa é minha família, né? Minha esposa, minha filha Camila. Isso aí também é a minha mãe, que está ao meu lado, um tio que foi uma referência para mim, por não ter tido o convívio do meu pai, foi uma grande referência para mim, né? Novamente minha esposa, minha filha. Essa é uma reunião, como eu falei, foi feita esse ano, lá no 1º de maio, um bairro que eu também tenho um carinho muito grande, e foi uma reunião para a gente estreitar o relacionamento e colocar o mandato à disposição também daquela comunidade. Tá legal. A gente olha essas fotos, né? Percebe aquela foto da senhora que fez o quadro ali, né? É, de certa maneira, gratificante, né? Quando você tem o seu trabalho reconhecido, né? Assim, dessa maneira, né? É muito gratificante, né? Eu vejo que todos têm sua vocação. Tem pessoas que têm vocação para trabalhar com máquinas. Eu tenho vocação para trabalhar com o ser humano, né?
o salário da gente não paga esses sorrisos, né? Esses sorrisos, esses abraços, esse carinho que a gente tem pela cidade é o que nos motiva para continuar construindo uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. São esses abraços e esse carinho que nos motivam. E essas lutas com relação à regularização de bairros, né, o período que a pessoa espera, né, é um período muito, muito longo, né, às vezes tem uma certa dificuldade, porque as pessoas acabam associando que, às vezes pelo vereador ter sido eleito, ele tem uma maior predisposição, às vezes, ou mais facilidade para que o bairro seja regularizado, não é bem por aí, né? Na verdade, você colocou um tema. Quando eu era presidente da Fundação Prolar, eu pertencia ao Poder Executivo. Poder Executivo, Prefeitura Municipal, tem o poder de executar. Então, eu executava a regularização. Quando eu venho para a Câmara, eu venho numa nova função, que é de fiscalizar e produzir leis para a nossa cidade. Então, agora o meu trabalho é estar junto com essas comunidades para fazer com que a regularização do nosso município não tenha retrocesso. Ela andou bem, ela iniciou bem nos últimos anos. E agora nós precisamos continuar. Regularização do 1º de Maio, do Rio Comprido, do Bela Vista 1 e 2, que fica próximo à região do Garapés, do próprio 22 de Abril. Tem vários bairros que ainda na nossa cidade são irregulares e que há muito tempo esperam o direito tão consagrado, que é o direito à propriedade, que é por meio da regularização que a gente confere aos munícipes, né? Esperem aqui de mim um vereador que vai lutar muito com vocês para que a gente possa alcançar essas melhorias. Como você falou, a regularização, Ícaro, é um processo muito complexo. Envolve medidas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista jurídico, social e de infraestrutura. Todas essas medidas precisam estar atreladas ao processo de regularização, para aí só então a gente conseguir entregar o título. A regularização, quando eu fui presidente da Prolar, eu sempre debati isso na cidade. Não é só entregar o título, é também levar a qualidade de vida. Do que adianta a gente regularizar uma pessoa tendo esgoto a céu aberto na sua rua? Do que adianta regularizar um bairro não tendo iluminação? Não é assim que tem que ser a regularização. Ela deve envolver esses 4 eixos, para que junto com a certidão de propriedade, a gente entregue um bairro melhor, causando ali qualidade de vida para os moradores. Tá certo, vereador. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço a sua participação aqui no programa Espaço Parlamentar. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui. Hoje a gente conheceu um pouco mais sobre o vereador Luiz Flávio, do PT. Lembrando que para assistir esse e outros programas, basta acessar o canal da TV Câmara do YouTube, o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Também não deixe de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo programa.